Meu nome é Clara Matthews, e trabalho como professora de ciências do ensino médio em uma pequena cidade na Pensilvânia. Sempre me considerei uma pessoa cética e racional, afinal, ensino biologia e química. Mas algo aconteceu comigo alguns meses atrás que mudou completamente minha compreensão da vida, da morte e do que pode estar além. Você pode estar se perguntando o que exatamente aconteceu para alterar minha perspectiva tão drasticamente. Tudo começou em uma manhã comum de sábado. Eu tinha saído para minha corrida habitual pelas ruas pacíficas do meu bairro, saboreando o ar fresco e o ritmo constante dos meus passos, quando de repente, senti uma dor aguda e intensa no peito. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, meu corpo cedeu e eu desmoronei ali mesmo na calçada. Mais tarde, eu descobriria que havia sofrido um ataque cardíaco fulminante causado por um defeito cardíaco congênito não diagnosticado. Essa deve ter sido uma experiência assustadora. O que você lembra depois daquele momento? Eu me lembro vividamente, embora não seja exatamente o que você esperaria. No instante seguinte, me vi pairando sobre meu próprio corpo. Eu podia ver os paramédicos trabalhando freneticamente para me ressuscitar, seus movimentos rápidos e urgentes. Mas, apesar da cena caótica abaixo, senti uma sensação avassaladora de calma e paz. Não havia medo, nem pânico, apenas uma profunda tranquilidade que me invadiu. Então, sem aviso, comecei a subir, meu ser puxado para cima através de um túnel escuro, indo em direção a uma luz brilhante no final. Isso certamente soa como uma experiência de quase morte que muitas pessoas descreveram. O que aconteceu quando você emergiu para a luz? Quando passei pelo túnel e para a luz, me vi no lugar mais surpreendente que eu poderia imaginar, um lugar que parecia existir além de qualquer coisa terrena. Era um jardim vasto e vibrante, transbordando de cores tão ricas e belas que pareciam quase sobrenaturais. O ar estava cheio de música tão pura e harmoniosa que parecia ressoar nas profundezas da minha alma. E acima de tudo, havia uma profunda sensação de amor, um amor abrangente sem fim que me envolvia completamente. Não era apenas algo que eu podia sentir, era algo que eu quase podia tocar, ele me cercava, preenchia cada centímetro do espaço ao meu redor. Você encontrou alguém neste lugar extraordinário? Sim, eu encontrei. Enquanto eu estava lá, ainda maravilhado com o que me cercava, fui recebido por alguém que tinha sido uma parte significativa da minha vida, minha tia Sara. Ela faleceu quando eu tinha 20 e poucos anos, e sua memória sempre foi querida para mim. Mas vê-la neste lugar, radiante e cheia de vida, era algo completamente diferente. Ela parecia tão jovem e cheia de energia, muito mais jovem do que eu me lembrava da última vez que a vi. Ela veio até mim, me envolveu em um abraço caloroso e me disse o quão orgulhosa estava da mulher que eu havia me tornado. Então, com um sorriso gentil, ela me disse que ainda não era a minha hora, que eu ainda tinha um propósito importante a cumprir na Terra. Então, você sabia que voltaria? No começo, eu não entendi. Mas a voz suave da tia Sara me disse que havia algo que eu precisava testemunhar antes de poder retornar. Ela pegou minha mão e, em um instante, não estávamos mais naquele paraíso de jardim. Em vez disso, nos encontramos em um vasto e deslumbrante anfiteatro, um imenso espaço circular que parecia se estender para sempre. E foi aqui que eu o vi, Jesus. Você realmente viu Jesus? Como foi isso? É quase impossível colocar em palavras. Jesus não era apenas uma figura parada diante de mim, ele irradiava uma energia indescritível. O amor e a compaixão que emanavam dele eram diferentes de tudo que eu já havia experimentado. Sua presença me preencheu completamente, envolvendo-me em uma sensação de paz e aceitação que era abrangente. Não havia medo, nem hesitação, apenas uma profunda sensação de compreensão e conexão. Ele sorriu para mim, naquele momento, eu soube que estava exatamente onde deveria estar. Com uma voz calma, mas poderosa,
ele me disse que tinha algo importante que queria me mostrar. O que ele mostrou a você? Com um simples aceno de sua mão, uma nova realidade se desdobrou diante de mim. Eu podia ver inúmeras almas nos cercando. Jesus explicou que este era o terceiro céu, um lugar onde as almas que tinham passado recentemente da terra transitavam. Ele me mostrou que o espaço era dividido em diferentes áreas, cada uma com seu próprio propósito para as almas que residiam ali. Você pode descrever o que viu com mais detalhes? Certamente. O que vi foi lindo e inspirador. Em uma área, notei almas em paz, descansando em um estado de contentamento sereno. Jesus explicou que essas eram almas justas, pessoas que viveram vidas de gentileza, integridade e compaixão. Elas estavam em um lugar de descanso e tranquilidade, aguardando a ressurreição final. Era um espaço tranquilo, banhado em luz, onde elas podiam descansar e se curar antes que sua jornada continuasse, um lugar onde o amor e a presença divina eram sentidos em cada momento. Em outra área, observei almas profundamente engajadas em aprendizado e crescimento espiritual. Jesus explicou que essas eram pessoas que precisavam de mais desenvolvimento antes de poderem ascender a reinos mais elevados. Eles estavam em um espaço de autorreflexão, trabalhando em estreita colaboração com professores angélicos para entender erros passados e avançar em direção a uma maior maturidade espiritual. Houve alguma outra área que você viu durante seu tempo no terceiro céu? Sim, havia outra área que se destacou, uma que era mais escura e cheia de uma sensação palpável de inquietação. As almas ali estavam inquietas e pareciam infelizes, e sua energia era diferente da calma e paz que eu havia testemunhado em outros lugares. Jesus, com um olhar de profunda tristeza, explicou que esses eram indivíduos que rejeitaram o amor e a bondade durante suas vidas na terra. Essas almas não estavam sendo punidas ou torturadas, mas estavam separadas da luz e do amor de Deus. Ele me disse que elas não seriam abandonadas e que, no julgamento final, teriam a chance de escolher de forma diferente, de se voltar para a luz e a redenção. Isso pinta um quadro tão vívido. Jesus elaborou o que você estava vendo? Sim, ele compartilhou que o terceiro céu não era um lugar permanente, mas temporário, uma espécie de área de preparação entre a existência terrena e os reinos eternos finais. Cada alma, ao deixar a Terra, chega aqui para um período de reflexão, aprendizado e preparação. As almas justas descansam em paz e alegria, experimentando um gostinho do paraíso. Aqueles que precisam de mais crescimento espiritual recebem oportunidades de aprender e evoluir. Mesmo as almas nas áreas mais sombrias não são abandonadas, elas também têm uma chance de redenção se escolherem se voltar para a luz divina. Você encontrou alguém que reconheceu, além de sua avó? Sim, eu encontrei. Eu vi minha melhor amiga de infância, que faleceu de câncer durante nossos anos de faculdade. Ela estava na área de aprendizado e, quando a vi, fiquei surpreso com o quão em paz ela parecia. Ela compartilhou comigo que estava trabalhando em alguns de seus arrependimentos passados e estava aprendendo a se perdoar. Foi uma visão tão reconfortante vê-la em um estado tão pacífico. Eu também vi um primo distante, alguém que lutou contra o vício durante sua vida. Ele estava em uma das áreas mais sombrias, mas o que me impressionou foi a presença de anjos ao seu redor, gentilmente tentando alcançá-lo. Jesus me disse que sempre há esperança para cada alma, não importa o quão longe ela tenha se afastado da luz. Isso é realmente notável. Jesus explicou por que ele estava mostrando tudo isso a você? Sim, ele explicou. Jesus me disse que ele queria que eu trouxesse uma mensagem de volta à Terra, uma que muitas pessoas precisam ouvir. Ele disse que muitas pessoas têm medo da morte ou acreditam que nada acontece depois que morremos. Ele queria que eu compartilhasse com os outros que há muito mais nos esperando. A morte não é o fim, mas uma transição para algo muito maior, uma jornada contínua de crescimento, amor e alegria suprema, se escolhermos.
Ele também enfatizou o quão crucial é viver nossas vidas terrenas com intenção. Cada ato de gentileza, cada decisão de escolher o amor em vez do ódio e cada momento em que estendemos o perdão, todas essas ações importam. Elas moldam nossas almas e nos preparam para a eternidade, influenciando a jornada que embarcaremos após nosso tempo na Terra. Essa é uma mensagem tão poderosa e reconfortante. Como sua experiência chegou ao fim? Jesus me disse, com gentil certeza, que ainda não era minha hora, que eu ainda tinha um trabalho importante a fazer na Terra. Ele disse que eu precisava compartilhar o que tinha visto, para dar às pessoas esperança e a garantia de que elas nunca estão realmente sozinhas, mesmo diante da morte. Então, minha avó me abraçou uma última vez. Antes que eu pudesse dizer outra palavra, eu estava sendo levada de volta pelo túnel. Acordei com o som dos paramédicos, suas vozes frenéticas enquanto trabalhavam para me trazer de volta. Lembro-me de ofegar por ar enquanto eles me davam choques com um desfibrilador. Mais tarde, descobri que estava clinicamente morta há mais de 10 minutos. Como essa experiência mudou você? Mudou tudo. Não tenho mais medo da morte, porque agora sei que ela não é um fim, mas uma porta de entrada para algo muito mais bonito do que poderíamos imaginar. Ao mesmo tempo, tenho uma apreciação renovada pela vida que estou vivendo agora. Percebo que cada momento é uma oportunidade de crescer, amar e fazer escolhas que se alinham com o divino. Abordo a vida agora com mais compaixão. Saber que cada pessoa que encontro é uma alma eterna em sua própria jornada me ajuda a ser mais paciente e gentil. Tento ver os outros da maneira como Jesus os vê, com amor incondicional e esperança ilimitada por seu potencial. Falando sobre as mensagens que você trouxe de volta, você pode elaborar o que Jesus compartilhou com você sobre a importância de nossas vidas terrenas? Claro. Uma das coisas mais profundas que Jesus me mostrou durante minha experiência foi o quão profundamente nossas ações e escolhas nesta vida moldam nossas almas e determinam nossas experiências após a morte. Não se trata de seguir um conjunto de regras ou rituais religiosos rígidos. É sobre o processo contínuo de crescimento em amor, compaixão e sabedoria. Toda vez que escolhemos o perdão em vez do ressentimento, a generosidade em vez do egoísmo e a coragem em vez do medo, estamos alinhando nossas almas mais de perto com o amor divino que é a fonte de toda a vida. Essas escolhas têm um impacto eterno, moldando quem nos tornamos e como vivenciamos a vida após a morte. Essas escolhas não afetam apenas nossas circunstâncias externas, elas moldam fundamentalmente a essência de quem somos como seres eternos. É um conceito poderoso que realmente ressoou comigo. Você viu como isso aconteceu nos reinos da vida após a morte que você testemunhou? Sim, eu vi. Foi realmente fascinante. As almas nas áreas pacíficas e alegres eram aquelas que cultivaram amor, sabedoria e gentileza em suas vidas terrenas. Elas não eram perfeitas de forma alguma, mas se esforçaram consistentemente para crescer espiritualmente, tratar os outros com respeito e abraçar o amor em vez do medo. Elas escolheram caminhos de altruísmo e empatia, e suas almas refletiam isso. Esses indivíduos encontraram paz e alegria, não porque eram impecáveis, mas porque trabalharam para se alinhar com princípios mais elevados durante seu tempo na Terra. Nas áreas de aprendizado, vi almas que viveram vidas boas, mas ainda tinham algumas áreas de crescimento para abordar. Alguns lutaram com o perdão, enquanto outros se concentraram muito no sucesso material, às vezes às custas de relacionamentos nutritivos. Essas almas não estavam em um estado de punição, mas estavam ansiosamente trabalhando em seus desafios. Seu desejo de evoluir e crescer espiritualmente era evidente, e eles estavam estudando sob a orientação angélica para superar os obstáculos que enfrentaram na vida. As almas nas áreas mais sombrias, no entanto, escolheram consistentemente o egoísmo, a crueldade ou a apatia em relação aos outros. Eles permitiram que a amargura ou o desrespeito pelo amor dominassem sua existência terrena. No entanto,
Mesmo neste reino mais sombrio, havia esperança. Via anjos e almas mais avançadas gentilmente alcançando esses espíritos perturbados, oferecendo orientação, compaixão e a chance de despertar. Eles não foram condenados, mas, em vez disso, receberam a oportunidade de redescobrir a centelha divina dentro deles. Parece que há esperança para todos, não importa onde estejam em sua jornada. Com certeza. Essa foi uma das mensagens mais poderosas que Jesus compartilhou comigo. Ninguém está além da redenção. Mesmo as almas nas áreas mais desafiadoras e sombrias ainda carregam dentro de si o potencial de transformação. A centelha divina permanece, e eles sempre têm escolha de se voltar para a luz. Alguns podem levar mais tempo para chegar a esse ponto, mas o amor divino, nunca desiste de ninguém, não importa o quão longe eles tenham se desviado. Você já encontrou ceticismo ao compartilhar sua história com outras pessoas? Ah, certamente. Como professor de ciências, estou muito ciente de quão difícil pode ser acreditar em algo tão extraordinário, especialmente quando é algo que desafia a compreensão usual da ciência e da realidade. Se não tivesse acontecido comigo, eu mesmo não teria acreditado. Tive colegas e até mesmo alguns familiares que descartaram minha experiência como uma alucinação causada pela falta de oxigênio no meu cérebro. Mas no meu coração, sei que o que experimentei foi real, mais real do que qualquer coisa que já conheci na minha vida física. Não foi apenas um sonho ou um truque da mente, foi um despertar para uma verdade mais profunda. As mensagens de amor, esperança e a natureza eterna de nossas almas são importantes demais para eu manter em silêncio, mesmo que algumas pessoas duvidem ou achem difícil de acreditar. Gostaria de perguntar a você sobre alguns detalhes mais específicos de sua experiência. Jesus lhe mostrou algo sobre os diferentes níveis do céu? Sim, na verdade. Jesus explicou que existem vários níveis ou dimensões do céu, cada um distinto dos outros. Ele mencionou especificamente que o que eu vi foi o terceiro céu, uma espécie de reino intermediário para as almas depois que elas deixam a terra. Existem, no entanto, reinos mais elevados além deste, cada um mais glorioso que o anterior. Isso me lembrou de algo que encontrei mais tarde enquanto pesquisava minha experiência, o livro de Enoque, que não está incluído na Bíblia padrão, mas é considerado significativo em algumas tradições. Nele, Enoque descreve ser levado por 10 céus diferentes. Jesus confirmou que existem de fato vários reinos celestiais, cada um servindo a um propósito diferente na evolução espiritual das almas. Isso é incrivelmente fascinante. Você viu algo que correspondesse às ideias de paraíso ou Éden? Sim, vi. Na área pacífica do terceiro céu, havia uma seção que estava além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado, um lugar que parecia refletir a própria essência do paraíso. Era como o jardim mais perfeito que você poderia imaginar, mas com cores, fragrâncias e vida que eram muito mais vibrantes e vivas do que qualquer coisa na terra. Jesus se referiu a esse espaço como um reflexo do Éden ou paraíso. Ele me levou a uma árvore especial naquele jardim, a árvore da vida. Era diferente de qualquer árvore que eu já tinha visto antes. Parecia brilhar por dentro, irradiando luz, e seu fruto parecia feito de ouro e pedras preciosas. Jesus explicou que essa árvore era uma fonte de nutrição espiritual para as almas naquele reino, oferecendo-lhes força e sustento à medida que avançavam em direção à iluminação. Uau! Essa é uma imagem vívida e linda. Você também mencionou anteriormente que viu algumas áreas mais escuras neste reino. Pode explicar melhor? Sim, foi uma das partes mais sérias da minha experiência. Havia uma área que parecia mais fria, mais escura e muito mais inquietante. Vi almas ali que pareciam angustiadas, perdidas e procurando por algo, qualquer coisa, que lhes trouxesse paz. Jesus explicou que eram indivíduos que, durante suas vidas terrenas, se afastaram do amor e da luz.
eles fizeram escolhas que os levaram a um estado de escuridão espiritual. No entanto, ele deixou claro que este não era um lugar de punição eterna ou tortura, como o conceito tradicional de inferno. Em vez disso, era um estado que essas almas escolheram por meio de suas ações e atitudes enquanto estavam na Terra. Mas mesmo neste espaço escuro, havia esperança. Via anjos e almas mais avançadas incansavelmente alcançando esses espíritos perturbados, oferecendo-lhes a chance de voltar para a luz. Sempre havia uma oportunidade de redenção, sempre um convite para curar e crescer, não importa o quão perdidas ou distantes da luz essas almas parecessem. Jesus mencionou algo sobre os pecados ou ações específicas que podem levar as almas às áreas mais sombrias. Sim, ele mencionou, e suas palavras ressoaram profundamente com o que li mais tarde no livro de Enoque. Ele falou sobre ações como desonrar a Deus, corrupção, feitiçaria, opressão dos pobres e várias formas de injustiça. Esses foram alguns dos principais comportamentos que contribuíram para que as almas se encontrassem nesses reinos mais sombrios. Mas o que realmente me impressionou foi que Jesus enfatizou que o propósito de mostrar às almas as consequências de suas ações era sempre redentor, nunca punitivo. Mesmo os reinos mais sombrios eram apresentados como lugares de aprendizado e crescimento, não lugares de condenação eterna. Essa é uma imagem poderosa de como a justiça divina funciona, focada na cura em vez de punição. Jesus disse mais alguma coisa sobre julgamento ou responsabilidade por nossas ações? Sim, ele disse, e foi bem diferente da maneira como muitos de nós normalmente imaginamos o julgamento. Jesus me mostrou que o julgamento não é sobre uma divindade nos punindo por nossos pecados. Em vez disso, é sobre autorrealização. Quando passamos para o outro lado, vivenciamos uma revisão de vida onde nos são mostradas as consequências de cada escolha que fizemos, não apenas sobre nós mesmos, mas sobre todos ao nosso redor. É como se o próprio tempo parasse por um momento de perfeita clareza, permitindo-nos ver e sentir o verdadeiro impacto de nossas ações, boas e más. Para aquelas almas que viveram com amor e gentileza, essa experiência é linda e afirmativa. Eles são capazes de testemunhar as ondulações de longo alcance de suas boas ações e os efeitos positivos de sua compaixão. No entanto, para aqueles que causaram dano ou dor aos outros, a revisão de vida pode ser difícil de encarar. Mas mesmo nesses momentos de encarar verdades desconfortáveis, o propósito é sempre crescimento, aprendizado e cura. Nunca se trata de punir por punir. Essa é uma perspectiva intrigante. Você testemunhou algo relacionado ao conceito de corruptibilidade e incorruptibilidade mencionado no livro de Enoque? Sim, eu vi. Jesus explicou que o terceiro céu existe em um estado entre corruptibilidade e incorruptibilidade. É um reino de transição onde as almas se livram dos aspectos corruptíveis de sua natureza terrena e evoluem para um estado espiritual mais puro e incorruptível. Esse processo acontece gradualmente, ao longo do tempo, à medida que as almas continuam a crescer em sabedoria e amor. É um espaço que permite a transformação, onde os aspectos negativos da alma são gradualmente purificados. O livro original de Enoque contém características específicas deste reino, e muito do que vi se alinhava com essas descrições. Você viu alguma dessas características específicas? Com certeza. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção foram as árvores de flores doces que Enoque descreveu, com sua fragrância incrível enchendo o ar. Havia algo tão relaxante no cheiro, era como se as próprias árvores estivessem vivas com energia divina. Também testemunhei duas fontes fluentes que Jesus apontou, uma de mel e leite, a outra de óleo e vinho. Essas não eram substâncias terrenas literais, mas sim símbolos de nutrição espiritual e cura para as almas neste reino. Talvez a imagem mais marcante tenha sido o rio de fogo que Enoque menciona. Jesus explicou que esse rio de fogo não tinha o propósito de punição, mas de purificação.
As almas voluntariamente mergulham nesse fogo, não para serem queimadas no sentido tradicional, mas para limpar energias negativas, para se purificarem de seus erros passados e para se prepararem para reinos espirituais mais elevados. Houve algum outro detalhe específico do relato de Enoque que você testemunhou? Sim, houve vários. Um dos lugares mais notáveis que vi foi onde Enoque descreve: o Senhor descansa quando sobe ao paraíso. Este era um local indescritivelmente lindo, cheio de uma sensação palpável de presença divina. A árvore da vida estava lá, exatamente como Enoque a descreveu, de bondade e fragrância inefáveis. Era radiante, vivo e totalmente puro. Também testemunhei a escuridão cruel e a escuridão não iluminada que Enoque menciona, que correspondem às áreas onde as almas injustas se encontram. Esses lugares eram escuros e frios, e as almas ali pareciam desconectadas da luz e do amor que permeavam o resto dos reinos. Mas, como eu disse antes, Jesus enfatizou que essas áreas não são estados permanentes. São lugares para crescimento e aprendizado, condições temporárias onde as almas têm a chance de se virar. Você mencionou anteriormente que Jesus lhe falou sobre um julgamento final. Você pode nos contar mais sobre isso? Sim, Jesus explicou que o terceiro céu que eu testemunhei era um estado intermediário. Eventualmente, todas as almas passarão por um tempo de ressurreição e julgamento final. No entanto, não é como as cenas dramáticas de tribunal que frequentemente imaginamos, com um juiz severo condenando almas ao céu ou ao inferno. Em vez disso, é um momento de clareza completa, onde cada alma entende completamente as consequências de todas as suas escolhas e ações. Naquele momento da verdade, cada alma será confrontada com a realidade completa do amor divino e da compaixão. Nesse ponto, cada alma fará uma escolha: abraçar esse amor, avançar para reinos maiores de alegria, paz e crescimento espiritual, ou rejeitá-lo e permanecer separada. Mas mesmo assim, Jesus deixou claro que somos nós que fazemos a escolha final. Não se trata de Deus lançar alguém no inferno, trata-se de escolhermos nos voltar para ou nos afastar do amor divino. A escolha sempre está dentro da alma. Essa é uma visão bem diferente do julgamento, especialmente quando comparada às representações tradicionais do céu ou do inferno. Jesus foi muito claro: Deus não envia ninguém para o inferno. Nós, como indivíduos, somos livres para escolher nos separar do amor e da luz, mas Deus nunca nos força a isso. E mesmo que escolhamos permanecer distantes do amor, a oportunidade de redenção sempre permanece aberta. O caminho de volta pode ser mais longo e difícil quanto mais nos desviamos, mas o convite nunca é rescindido. A chave é que somos sempre livres para escolher. O amor de Deus é eterno e sempre presente, constantemente nos convidando para a alegria, o crescimento e a cura, mas nunca nos forçando a aceitá-lo. Você mencionou várias vezes que há reinos além do terceiro céu que você viu. Jesus lhe deu alguma ideia de como eles são? Ele não me mostrou esses reinos mais elevados diretamente, pois disse que seria muito avassalador para eu compreender em meu estado atual. No entanto, ele ofereceu algumas ideias. Além dos reinos intermediários, como o terceiro céu, ele descreveu dimensões de beleza indescritível, amor e potencial criativo. Nesses reinos, as almas que se alinharam totalmente com o amor divino continuam a crescer, evoluir e assumir maiores responsabilidades dentro da ordem cósmica. Algumas almas se tornam o que poderíamos chamar de anjos, seres de luz e sabedoria que guiam e protegem os outros, auxiliando aqueles que ainda estão em sua jornada espiritual. Outros participam da criação de novos mundos, novas formas de vida e da evolução contínua do próprio universo. Jesus me disse que o objetivo final de todas as almas é realizar completamente sua natureza divina, abraçar seu papel na expansão do amor e contribuir para a criação cada vez maior de beleza e sabedoria em todo o cosmos. Foi uma visão de tirar o fôlego, que me encheu de esperança e admiração.
Jesus disse algo sobre como isso se relaciona com diferentes tradições religiosas na Terra? Sim, ele disse, e foi um dos aspectos mais lindos do que ele compartilhou comigo. Ele explicou que todos os caminhos espirituais genuínos levam, em última análise, à mesma verdade, embora a maneira como a descrevem difira com base na cultura, história e contexto. Ele me disse que apareceu em diferentes formas ao longo da história humana, guiando as pessoas de acordo com sua compreensão e cultura, sempre com o objetivo de despertá-las para a realidade do amor divino. Quer as pessoas chamem essa realidade suprema de Deus, Alá, Brahma, o tão ou outra coisa, ele disse que tudo aponta para a mesma fonte. As verdades essenciais, o reconhecimento de que o amor é a realidade fundamental do universo, que todos nós estamos interconectados e que nossas almas são eternas e em constante evolução, são compartilhadas por todos os ensinamentos espirituais autênticos. Ele enfatizou que essas verdades transcendem qualquer sistema religioso específico e que cada caminho, à sua maneira, reflete um pedaço da verdade divina maior. Essa é uma visão muito inclusiva. Ele disse algo sobre por que há tanto conflito religioso na Terra se todos os caminhos estão levando ao mesmo lugar? Sim, ele abordou isso, e sua resposta foi profunda e compassiva. Ele explicou que o conflito religioso geralmente surge quando as pessoas confundem o dedo apontando para a lua com a própria lua, quando se apegam mais às suas crenças religiosas, formas ou rituais específicos do que a realidade subjacente do amor para a qual essas crenças devem direcioná-las. Ele também me mostrou como forças espirituais negativas, o que alguns podem descrever como demônios ou entidades obscuras, trabalham para distorcer os ensinamentos religiosos. Essas forças visam transformar o amor e a compaixão em fontes de divisão, ódio e medo. Ao distorcer as mensagens originais, elas fazem com que as pessoas briguem por diferenças em vez de se unirem em entendimento mútuo. Mas ele enfatizou que a luz é sempre mais forte que a escuridão, e que mesmo essas forças negativas acabarão sendo redimidas pelo poder transformador do amor. Isso tudo é tão profundo, Raquel. Estou curiosa, Jesus lhe deu alguma mensagem específica para pessoas de diferentes religiões ou para aquelas que não acreditam em nenhuma religião? Sim, ele deu. Suas mensagens eram profundamente inclusivas e compassivas. Para os cristãos, ele enfatizou que sua mensagem central sempre foi sobre amor, amor a Deus e amor ao próximo. Ele disse que esse amor deve incluir a todos, independentemente de sua origem ou crenças. Ele expressou tristeza por tantos de seus seguidores terem se distraído com argumentos doutrinários, lutas pelo poder político ou interpretações rígidas de seus ensinamentos. Muitas vezes, eles perderam de vista o caminho simples, mais difícil, de amor radical e perdão que ele demonstrou. Para pessoas de outras religiões, ele expressou profundo respeito por suas tradições e práticas. Ele disse que seguidores sinceros de qualquer caminho, que realmente incorporam compaixão, gentileza e sabedoria, estão muito próximos de seu coração. Ele me disse que ele aparece em diferentes formas para diferentes culturas ao longo da história, e que o nome ou a forma em que as pessoas o reconhecem não importa tanto quanto a disposição de abrir o coração ao amor divino. Para ateus e céticos, ele demonstrou profunda compaixão e compreensão. Ele explicou que muitos ateus estão simplesmente reagindo contra versões distorcidas ou prejudiciais da religião que encontraram em suas vidas. Ele honra seu compromisso com a verdade e disse que um ateu honesto que trata os outros com gentileza está mais perto de Deus do que uma pessoa religiosa que usa sua fé para justificar ódio ou violência. Sua mensagem para todos, independentemente da crença, foi profundamente simples: amem-se uns aos outros. Trate cada pessoa que você encontrar como se fosse o ser mais precioso do universo, porque, no grande esquema das coisas, elas são. Essas são mensagens lindas. Agora, eu tenho que perguntar, desde que você teve essa experiência, você não tem mais medo da morte? Essa é uma ótima pergunta. Eu diria que não temo mais o que vem depois da morte.
Agora sei que a morte é simplesmente uma transição para algo muito mais bonito do que podemos compreender completamente. Os reinos da vida após a morte são cheios de luz, amor e crescimento, e isso me trouxe paz. Mas ainda tenho um respeito saudável pelo processo de morrer em si. Sei que pode envolver dor física, lutas emocionais e a necessidade de deixar esta vida terrena. Nem sempre é fácil, e há uma certa vulnerabilidade no processo. Mais importante, desenvolvi uma apreciação mais profunda por esta vida terrena. Entendo que nosso tempo aqui é precioso e único. Temos oportunidades de crescimento, aprendizado e de fazer conexões significativas com outras pessoas que não serão as mesmas quando fizermos a transição para o outro lado. Então, embora eu olhe para o futuro com alegria, estou totalmente comprometido em aproveitar ao máximo cada dia que tenho aqui, amando profundamente, aprendendo constantemente e me esforçando para fazer uma diferença positiva de qualquer maneira que puder. Essa é uma perspectiva linda. Agora, tenho certeza de que muitos dos nossos ouvintes estão se perguntando: sua experiência lhe deu alguma ideia sobre algumas das grandes questões que as pessoas têm sobre a vida após a morte? Por exemplo, nossos animais de estimação vão para o céu? Sim, essa é uma pergunta que ouvi muitas vezes. Estou feliz em dizer que sim, eu vi animais nos reinos da vida após a morte. Jesus explicou que toda a vida é sagrada e as almas dos animais continuam após a morte. Sua progressão pode não ser exatamente a mesma das almas humanas, talvez porque não carreguem o mesmo tipo de lições espirituais, mas eles experimentam amor, alegria e paz do outro lado. Um dos momentos mais lindos da minha experiência foi me reunir com meu cachorro de infância. Ele estava tão cheio de entusiasmo e amor, saltando em minha direção como se nunca tivéssemos nos separado. Foi um lindo lembrete da natureza eterna dos laços que formamos, mesmo com nossos companheiros animais. Acredito que, para muitas pessoas, essas reuniões são profundamente reconfortantes porque mostram que o amor transcende não apenas os relacionamentos humanos, mas todas as formas de vida. É emocionante ouvir isso. E outras perguntas comuns? Nós nos reunimos com entes queridos? Almas gêmeas existem? Sim, para ambos. Eu vi muitas reuniões alegres nos reinos da vida após a morte. Almas são reunidas com entes queridos que já faleceram, e há um amor tão puro e radiante entre elas. O amor entre almas na vida após a morte é diferente de tudo que podemos experimentar aqui, não é obscurecido por ego, medo ou julgamento. É o amor mais autêntico e lindo. Quanto a almas gêmeas, é um pouco mais complexo do que as representações típicas em filmes ou livros. Jesus me mostrou que não temos apenas uma alma gêmea. Na verdade, temos muitas almas com as quais estamos profundamente conectados ao longo de muitas vidas. Podem ser parceiros românticos, familiares, amigos ou até mesmo pessoas que conhecemos brevemente, mas que deixam um impacto profundo em nós. A ideia de almas gêmeas não se limita a uma única outra metade. Em vez disso, estamos conectados a um grupo de almas e ao longo de muitas vidas, desempenhamos papéis diferentes uns para os outros, às vezes como amante, às vezes como filho, às vezes como pai, às vezes até como adversário. Essas conexões são todas parte do nosso crescimento e aprendizado, e todas servem para nos ensinar sobre o amor em suas muitas formas. Na vida após a morte, temos a chance de ver o quadro geral de todos os nossos relacionamentos terrenos, entendendo o verdadeiro propósito por trás deles e as maneiras pelas quais eles nos ajudaram a crescer espiritualmente. É uma rede profunda e interconectada de amor e aprendizado. Isso é fascinante. Você mencionou várias vidas. Jesus confirmou a realidade da reencarnação? Sim, ele fez, mas com alguns esclarecimentos importantes. A reencarnação é real, mas não é algo a que todas as almas estão vinculadas. É uma opção para almas que a escolhem como um meio para maior crescimento e aprendizado.
Nem toda alma escolhe a reencarnação, algumas podem encarnar muitas vezes para ganhar uma variedade de experiências e trabalhar em diferentes lições, enquanto outras podem encarnar apenas algumas vezes. Algumas almas altamente avançadas escolhem encarnar, mesmo que não precisem disso para seu próprio crescimento. Essas almas podem encarnar para ajudar outras ou para ajudar a guiar a evolução espiritual coletiva da humanidade. Jesus explicou que a Terra, em particular, é uma espécie de escola intensiva para almas. Os desafios e a densidade da vida física fornecem oportunidades únicas de crescimento que não estão disponíveis da mesma forma nos reinos superiores. Então, a reencarnação faz parte da jornada de uma alma, mas não é obrigatória. As almas podem escolher caminhos diferentes dependendo de suas necessidades específicas e objetivos espirituais. Mas é sempre uma escolha, e as almas podem escolher outros caminhos de crescimento e serviço nos reinos espirituais se preferirem. Tudo isso é tão intrigante, Raquel. Jesus lhe deu alguma ideia sobre o propósito da vida humana na Terra? Sim, ele deu. Ele explicou que a Terra é como um cadinho para as almas, um lugar onde experiências intensas refinam e forjam nosso crescimento espiritual. O propósito principal do nosso tempo aqui é aprender a amar mais profunda e sabiamente, superar a ilusão da separação e perceber nossa verdadeira natureza divina. Ele me mostrou que os desafios e sofrimentos que enfrentamos na Terra não são punições, são oportunidades de crescimento. Toda situação difícil é um convite para escolher o amor em vez do medo, o perdão em vez do ressentimento, a coragem em vez da complacência. Essas escolhas moldam nossas almas de maneiras profundas. Jesus enfatizou a importância do livre-arbítrio. Ele disse que, embora Deus pudesse ter criado seres que amassem e obedecessem automaticamente, isso não seria amor verdadeiro. Ao nos conceder o livre-arbítrio e nos colocar em um mundo de dualidade, onde vivenciamos tanto a luz quanto a escuridão, temos a oportunidade de escolher o amor autenticamente. É isso que nos torna co-criadores da nossa realidade. Isso é profundo. Dá uma perspectiva totalmente nova sobre o porquê de enfrentarmos dificuldades na vida. Exatamente. Jesus não estava descartando a dor e o sofrimento muito reais que as pessoas vivenciam. Ele demonstrou uma compaixão incrível pelo sofrimento humano. Mas ele também revelou como até mesmo as experiências mais desafiadoras e dolorosas podem, em última análise, servir ao nosso bem maior se as abordarmos com coragem e abertura. Ele também enfatizou que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Sempre há seres espirituais, anjos da guarda, guias espirituais e almas evoluídas, trabalhando para nos apoiar e guiar, mesmo quando não podemos percebê-los diretamente. Falando em seres espirituais, você encontrou outros além de Jesus durante sua experiência? Sim, eu encontrei. Além da minha avó e das almas que mencionei antes, encontrei inúmeros seres angelicais. Eles eram incrivelmente lindos, seres de pura luz e amor. Alguns apareceram em formas semelhantes às representações tradicionais de anjos, enquanto outros eram mais abstratos, como padrões giratórios de luz colorida. Jesus explicou que há uma vasta hierarquia de seres espirituais, cada um com papéis diferentes na ordem cósmica. Alguns se concentram em guiar e proteger almas individuais, outros trabalham em níveis planetários ou mesmo galácticos, e alguns estão envolvidos no próprio processo de criação. Também encontrei seres que pareciam ser de outros mundos ou dimensões. Jesus confirmou que o universo está repleto de vida, grande parte dela em formas que dificilmente podemos imaginar. Ele explicou que, à medida que as almas evoluem, elas têm a oportunidade de explorar e interagir com muitos reinos e formas de existência diferentes. Isso é alucinante. Jesus disse algo sobre vida extraterrestre visitando a Terra? Sim, ele tocou no assunto. Ele confirmou que a Terra foi visitada por seres de outros mundos ao longo de sua história. Alguns desses visitantes tiveram uma influência positiva, alguns foram neutros e outros nem tanto.
No entanto, Jesus enfatizou que o crescimento espiritual da humanidade deve vir de dentro. Nenhuma força externa, benevolente ou não, pode fazer o trabalho por nós. Ele também disse que, à medida que a humanidade evoluir espiritualmente e tecnologicamente, eventualmente teremos um contato mais aberto com outras civilizações. Mas isso só acontecerá quando atingirmos um nível de maturidade espiritual, em que possamos lidar com essas interações com sabedoria e responsabilidade. Fascinante! Agora, tenho certeza de que muitos de nossos ouvintes estão se perguntando: Jesus lhe deu alguma informação sobre eventos futuros na Terra? Sim, ele me mostrou alguns vislumbres de futuros potenciais, mas ele foi muito claro que o futuro não é imutável. Nossas escolhas coletivas moldam o caminho que tomamos como espécie. Ele me mostrou que a humanidade está em um ponto de virada crucial. Temos o potencial de criar um futuro lindo de harmonia uns com os outros e com o planeta, ou continuar em um caminho de destruição. A escolha é nossa. No entanto, ele também me garantiu que, independentemente do caminho específico que tomarmos, a humanidade acabará experimentando um grande despertar espiritual. Não é uma questão de se, mas de quando. Mesmo que o mundo enfrente provações, no final das contas, a humanidade se elevará a um nível mais alto de consciência espiritual. A conversa enfatiza lindamente como as escolhas individuais moldam nossas vidas e o mundo. Os insights que Raquel compartilha sobre sua experiência de quase morte refletem uma compreensão profunda da interconexão de todas as coisas e do profundo impacto do crescimento pessoal, amor e gentileza. Aqui está uma análise dos principais temas. O poder das escolhas pessoais. Raquel destaca como cada ato de gentileza, perdão e defesa do que é certo contribui para a evolução espiritual coletiva da humanidade. A mensagem é clara: ao focar no crescimento espiritual e praticar o amor diariamente, todos nós influenciamos o futuro de forma positiva. Respeito pelo planeta. A importância de cuidar da Terra é ressaltada, com a revelação de que a própria Terra é um ser vivo com sua própria essência espiritual. Nosso tratamento do meio ambiente, portanto, tem significado espiritual e impacta diretamente a rede cósmica mais ampla. Ciência e espiritualidade. Raquel aborda seu trabalho como professora de ciências com uma perspectiva mais aberta e expansiva. Ao enfatizar a importância do método científico, ela também incentiva os alunos a permanecerem curiosos e a ver a ciência como um caminho complementar à espiritualidade. Isso reflete a ideia de que ambos os reinos oferecem percepções únicas sobre os mistérios da existência. Ceticismo e experiências de quase morte. Raquel reconhece o ceticismo em torno das EQMS, oferecendo uma perspectiva equilibrada. Ao encorajar a pesquisa de mente aberta, ela aponta para as mudanças positivas duradouras naqueles que vivenciam as EQMS, sugerindo que os efeitos transformadores não podem ser simplesmente explicados pela química cerebral. A mensagem mais profunda aqui é que essas experiências geralmente promovem mais amor, menos materialismo e menos medo da morte. A mensagem de amor e esperança. O mais importante da experiência de Raquel é que cada indivíduo é amado além da medida. A vida é uma oportunidade de crescer por meio do amor, do perdão e do serviço. A morte não é o fim, mas uma transição e, embora não seja algo a temer, devemos aproveitar ao máximo nosso tempo na Terra. A chave é confiar no processo, sabendo que, mesmo em tempos difíceis, nunca estamos realmente sozinhos. A mensagem é, em última análise, de esperança, conexão e do poder do amor. A experiência de Raquel serve como um lembrete para viver plena e conscientemente, para abraçar nosso papel na dança cósmica da vida e para lembrar que cada um de nós, não importa onde estejamos em nossa jornada, é capaz de fazer uma profunda diferença no mundo ao nosso redor.